Poderia o Bitcoin cair para $2.000? Essas são as perguntas que eu recebi aqui no canal e eu achei aqui uma análise histórica que mostra que sim, o preço do ativo digital pode cair para essa faixa de preço. Será? Então fique ligado aí. Há 3 semanas aqui no meu canal recebi a seguinte pergunta nesse vídeo especificamente aqui, ó. O Halfire perguntou para mim: vejo os caras falando que Bitcoin pode cair a $2.000. Isso tem uma possibilidade remota ou está fora de cogitação na sua visão? Antes que eu esqueça, compre Nano. Aliás, Nano é um projeto que eu gosto bastante, provavelmente em breve terá um vídeo aí sobre a Nano no canal. Aqui então a minha resposta em relação a essa pergunta, né? Bem difícil mesmo de cair para $2.000. Para isso acontecer, tem que sair mais de 140 bilhões da capitalização de mercado do Bitcoin. Mas para cair para 6.000, eu cogito. Então essa aqui foi a minha resposta em relação a essa pergunta. Contudo, eu fiquei bastante assim intrigado pela pergunta por que algumas pessoas acham que o preço do Bitcoin pode ainda cair para $2.000. Então busquei algumas ideias, né, de como isso poderia acontecer. Eu fiz algumas análises gráficas, não conseguia chegar de fato em algo que pudesse mostrar, né, uma análise que pudesse mostrar se o Bitcoin poderia chegar nessa faixa de valor. Até que encontrei esse vídeo aqui, desse canal aqui, do canal opticalart.com aqui, que ele mostra que Bitcoin, a partir de uma análise histórica ao longo de, né, vendo antes do último bull market, mostrando que Bitcoin pode sim ter espaço para uma queda, né, uma capitulação ainda maior. Tá? Então eu vou basicamente fazer aqui é mostrar a análise aqui do Optical Art. Se você entende inglês, você pode ver a análise direto no canal dele aqui, tá? Ele faz umas análises bem malucas aqui, tem umas coisas que são bem, assim, bem malucas mesmo, mas de repente é interessante para você ver aqui o canal dele, eu aconselho dar uma olhada para ter uma outra visão, tá? Mas eu basicamente vou pegar a análise dele aqui e vou tentar explicar para deixar um pouco claro aí para o pessoal, né, aqui do Brasil, beleza? Bom, então vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, fazer aqui mostrar aqui a análise, né? Basicamente a ideia é o seguinte: a gente tem aqui, eu estou lendo o gráfico semanal do Bitcoin para a gente ter uma visão mais de longo prazo aqui. E basicamente esse gráfico mostra aqui pra gente, né, que muitas pessoas estão vendo que o Bitcoin sempre tem um suporte bem grande aqui na média de 200 semanas, na média móvel de 200 semanas, tá? Então o Bitcoin sempre aqui ele bate na média móvel de 200 semanas, né, bateu aqui também de novo, aqui ele quebrou, né? Aqui com essa questão do corona, ele quebrou aqui essa média móvel, mas logo se recuperou, né? Mas a questão é a seguinte: será que o Bitcoin não pode ainda cair abaixo dessa média móvel? Ou atualmente essa média móvel está aqui em $6.000, tá? Então será que o Bitcoin é possível dele baixar aqui de 6.000, né, e chegar na faixa de $2.000, por exemplo? Então essa que é a análise que a gente vai fazer hoje aqui, né? Então, basicamente, essa análise aqui mostra que a gente está aqui olhando o gráfico, fazendo uma análise histórica do gráfico. Muitas pessoas pensam que a gente está, na verdade, aqui, ó, nessa fase agora, né? A gente olhando aqui no momento, a gente está nessa fase aqui. O Bitcoin vai subir, né? A gente vai entrar no bull market agora. Mas será que a gente não está, por exemplo, aqui nessa fase? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Será que a gente está, por acaso, nessa fase aqui, tendo todo esse espaço para a gente cair aqui ainda? Né? Essa aqui é a pergunta, porque olhando historicamente o Bitcoin, dá para perceber que o gráfico ao longo do tempo, ele repete várias partes, né? Inclusive mostrando no último vídeo, mostrando que o Bitcoin repete muito o que aconteceu no passado, né? Referente às halvings, enfim, a gente vê que o gráfico ele é muito parecido, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora, segundo essa análise, é comparar o gráfico aqui desse período, né, de 2014 aqui, com o que está acontecendo agora aqui em 2020, para a gente ver se tem alguma correlação, né, desses dois gráficos e ver se realmente essa queda, né, uma capitulação maior do Bitcoin pode ocorrer. Agora vamos entrar aqui no gráfico diário, vamos tentar comparar então o que está acontecendo aqui em 2020 e olhar no passado, lá para 2014, e ver se a gente encontra algumas similaridades dos gráficos aqui e ver se faz sentido, né? Então aqui vou só remover aqui meu rosto para a gente poder ver o gráfico de forma mais fácil. Bom, então vamos comparar aqui o que está acontecendo aqui de 2017, né, até 2020, né, a gente está agora. Tentar comparar aqui o que aconteceu aqui em 2013, né, até mais ou menos aqui meados de 2015, metade de 2015, tá? Essa comparação que a gente vai fazer no gráfico, tentar ver se a gente encontra aqui, né, regiões que possam provar pra gente que o Bitcoin ainda tenha olhando graficamente, o Bitcoin pode ainda ter espaço aqui para uma queda, tá? Então assim, a gente pode ver que esse gráfico aqui ele é bem parecido, né? Eles são muito similares mesmo. A questão, obviamente, que a gente tem que perceber que agora
né, nessa faixa aqui, a partir de 2017, Bitcoin, quando o Bitcoin atingiu 20 mil dólares, a gente tem uma quantidade de dinheiro aqui no mercado muito maior, tá? Então isso é importante a gente entender. Então, obviamente, o gráfico ele vai ser um gráfico mais espaçado, né? Ele vai ter ele vai ter mais espaço aqui, né? Um ciclo maior, e também aqui as expansões aqui, né? Contrações, elas também vão ser maiores, tá? Isso é importante a gente dar conta, tá? Primeiro vamos olhar aqui 2020, né? A gente viu que aqui, ó, se a gente olhar esse gráfico aqui 2020, nessa faixa aqui de 2019, 2020, né? A gente vê que o Bitcoin ele tinha atingido esse fundo aqui, né? De mais ou menos 3.800, né? Nessa faixa aqui. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, uma linha de tendência aqui nessa faixa aqui, a gente vai ver que o Bitcoin, basicamente aqui, esse ano, com essa questão do corona, ele bateu de novo nesse mesmo patamar aqui, né? Do 3.800 que aconteceu aqui, lá, né, em meados aqui mais ou menos de janeiro de 2019, tá? Então, isso aqui não foi por acaso, realmente o Bitcoin, né, ele sempre bate aqui, qual foi o último suporte que o Bitcoin teve, né? Então ele bateu exatamente aqui nessa faixa de 3.800, né? 3.000, agora não me lembro o valor exatamente, foi 3.850, se não me engano. Então agora vamos olhar aqui no gráfico, lá em 2014, a gente encontra uma similaridade com isso aqui que aconteceu, né, nesse período de 20 de novembro mais ou menos aqui, até mais ou menos aqui 12 de março de 2020, tá? Então eu vou olhar aqui no gráfico de 2014, obviamente a escala vai ser diferente, né? Eu vou voltar aqui e tentar encontrar uma mesma região que mostra isso aqui acontecendo, tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, nesse período aqui, ó, se eu aumentar a escala aqui do gráfico, né? Dar um zoom aqui um pouco melhor, a gente vai ver que tem algo bem parecido acontecendo aqui nessa faixa aqui, ó, né? Então, se eu traçar aqui de novo uma linha de tendência, né, disso aqui, a gente vai ver aqui, ó, algo bem parecido acontecendo aqui, ó, né? O Bitcoin, ele atingiu de novo, ele tinha atingido esse fundo aqui, né, que foi na faixa de 450 dólares, ele subiu, enfim, ninguém imaginava, o Bitcoin caiu de novo para esse mesmo patamar, né, então atingiu esse fundo de novo aqui, tá? Essa região aqui, ela é muito parecida com o que está acontecendo aqui agora em 2020, né, como aconteceu em 2020 com o Corona, tá? É uma região muito parecida. Então é assim que começa essa análise. Se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente pode ver que essa região aqui do gráfico, deixa eu tentar tirar o zoom aqui, essa região do gráfico de 2014, ela seria basicamente essa mesma região aqui, né, graficamente olhando, seria basicamente bem parecida com essa região aqui, tá? Obviamente com uma escala maior, né, porque conforme eu falei, a gente tem uma quantidade de dinheiro maior aqui, né? Então, a partir disso, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai olhar o que aconteceu depois, né, dessa região aqui, tá? Porque, olhando, uma coisa que é importante a gente olhar aqui também, eu vou puxar aqui um outro gráfico, tá? A relação das halvings, para a gente poder entender aqui o seguinte, né? Esse aqui é o gráfico dos ciclos das halvings, né? Mostrando que é um gráfico muito comum aí, que várias pessoas têm olhado, né? Então, falando que a gente estaria nessa região aqui agora, né? Basicamente a gente atingiu a halving, a gente vai ter o próximo bull run acontecendo aqui, né? Mas será que na verdade a nossa halving ela aconteceu olhando no ciclo, ela aconteceu aqui antes, né? Nessa faixa de região aqui, ó, por exemplo, né? E a gente teria um espaço ainda maior aqui para cair? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? E para mim essa análise aqui ela mostrou um pouco disso, né? Abriu um pouco a minha cabeça nesse sentido, porque dá a entender pra gente que a gente não acabou o bear market, né? Ainda mais com todas as notícias que a gente está vendo aí agora do mercado, né? Como, enfim, Corona, né? Os Estados Unidos, lá toda a crise acontecendo, me dá a ideia que o bear market ainda realmente não acabou. Pra gente poder entrar nessa fase aqui de acumulação, né? E expansão, que são essas duas fases aqui, elas não ocorreram ainda, tá? Então essa que é a questão que eu fiquei um pouco intrigado, essa análise um pouco abriu minha cabeça nesse sentido, tá? Então será que a gente está aqui ainda nesse ciclo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, tá? Então vamos voltar no gráfico e tentar, assumindo que a gente está nesse ciclo de bear market ainda, o que pode acontecer com o preço do Bitcoin? Então eu vou fazer a comparação agora aqui desses dois gráficos para a gente poder ver aqui, né? Vamos voltar 2014 aqui, puxar, fazer uma análise de padrão gráfico aqui e puxar para ver se a gente consegue encaixar isso aqui, né, em 2020 e qual a faixa de preço, né, o nível que a gente pode esperar aqui uma possível queda do Bitcoin, tá? Então o que a gente vai fazer aqui primeiro, tá? Eu vou pegar aqui desse gráfico aqui, vou puxar, né, aqui no TradingView a gente tem essa opção aqui de fazer padrões gráficos, né, de barras, né? Bars Pattern. O que eu vou fazer aqui então? Vamos puxar aqui, ó, desde que o Bitcoin caiu, né, dessa faixa aqui mais ou menos, até mais ou menos aonde ele se recuperou aqui, né, esse fundo aqui, tá? Se eu puxar isso aqui e tentar encaixar aqui no gráfico de 2020, vamos ver o que acontece aqui, tá? Vou puxar esse padrão aqui
e vou tentar encaixar lá no gráfico aqui, que a gente está em 2020, para a gente ver aqui se isso aqui parece ser parecido, né? Se é parecido com o que aconteceu. Se a gente tentar encaixar isso aqui, a gente vai ver, pessoal, que esse gráfico aqui, ele é bastante parecido com o que a gente está vendo aqui, ó, né? Então, obviamente, a escala vai ser um pouquinho maior, enfim, a gente pode até tentar aumentar aqui, né? Mas é um gráfico, ele é bem parecido com o que a gente está vendo aqui, o que aconteceu aqui nessa região, tá? Então, até mover essa barra aqui, se consigo mover essa barra aqui para cá, para não atrapalhar muita gente. Então, vamos continuar aqui então, tá? Continuando, voltando aqui para 2014. Depois, se a gente pegar aqui agora, essa região aqui que o Bitcoin, né, ele, mais ou menos aqui, ele se... pegar essa outra região aqui do gráfico, né? Então, mais ou menos daqui, né, onde o Bitcoin, ele, dessa faixa aqui mais ou menos, até onde ele mais ou menos aqui, antes de ele subir, né? Se a gente pegar esse gráfico aqui agora e tentar, eu acho que eu peguei até um pouco demais aqui, né? Deixa eu voltar. Então, pegar aqui dessa região aqui, mais ou menos até aqui, tá? Pra gente poder ver se essa região gráfica aqui, ela também, o padrão gráfico também, ele faz sentido com o que está acontecendo aqui em 2020, tá? Então, vou arrastar aqui. Basicamente, essa análise aqui é fazendo exatamente aqui que o Optical Art mostrou, tá? Pra gente poder ver aqui realmente se esse gráfico faz sentido, tá? Então, puxando aqui esse gráfico aqui, tá? E a gente tentando aqui, ó, mais ou menos encaixar. Obviamente, aqui a escala vai ser diferente, tá, pessoal? Então, a gente tem que tentar aqui o tempo, né? O tempo gráfico aqui vai ser diferente, então eu vou tentar aqui mais ou menos encaixar aqui. Isso aqui, ó, obviamente é muito difícil porque qualquer mexida aqui que eu faço, ela já aumenta, diminui muito, tá? Mas a gente pode ver que tem algo bem parecido aqui no gráfico. Obviamente, isso aqui pode ser um pouco mais para cá, enfim, né? Mas a gente vê que esse gráfico aqui ele é bem parecido, tá? Que está acontecendo aqui, aconteceu agora, né? Na verdade, essa faixa aqui, lá em mais ou menos em 28 de março aqui de 2019. Então é bem parecido que antes do Bitcoin puxar aqui, ele fez isso aqui. Ele subiu, né? Desceu, voltou, andou de lado, né? Antes de subir de verdade aqui, né? Agora vamos pegar essa região aqui, ó. Essa região aqui, para a gente ver se aqui realmente faz sentido, tá? Então voltar a 2014, vou pegar desde que o Bitcoin subiu até para onde ele desceu, né? Vamos ver se isso aqui também é parecido, tá? Então vamos voltar a 2014 aqui. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o padrão gráfico daqui, tá? Esse padrão gráfico daqui, onde ele subiu, começou a subir, né? Até mais ou menos onde ele desceu aqui, tá? Então foi essa faixa aqui. Então vou pegar esse padrão gráfico aqui agora, fazer a mesma coisa. Vou arrastar lá para 2020, né? Esse é o período mais atual, e ver se isso aqui realmente faz sentido, tá, pessoal? Isso aqui mostra, pessoal, que assim, existe o Bitcoin, as pessoas que fazem trade de Bitcoin, inclusive as exchanges, as pessoas que têm realmente uma quantidade de Bitcoin muito grande, elas sempre olham no passado, né? Sempre olham o gráfico no passado, o que aconteceu, para elas terem uma noção, né, do que pode realmente acontecer com o preço do Bitcoin. Então a análise histórica ela é muito importante, tá? Então assim, se a gente pegar esse padrão gráfico aqui também, fazer a mesma coisa, pessoal, aqui, ó, e tentar aqui, ó, encaixar aqui, ó, a gente vai ver que isso aqui ele é muito parecido mesmo, ó. Então vou tentar botar aqui, ó. Isso aqui, ó, é muito parecido com o que aconteceu lá em 2014. Obviamente, né, conforme eu falei, a expansão vai ser maior porque a gente tem uma quantidade de dinheiro hoje em dia no mercado muito maior, né? Então aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui e analisar, né, de quanto o Bitcoin subiu aqui, né, fazer aqui medir mais ou menos quanto o Bitcoin subiu. Deixa eu pegar aqui de novo a ferramenta aqui. Se eu pegar aqui, a gente pegar daqui até aqui, o Bitcoin aqui ele subiu cerca de 252%, né? E lá em 2014, se a gente voltar, né, o Bitcoin ele basicamente aqui ele subiu só, vamos ver qual foi a quantidade que ele subiu daqui até aqui, ele subiu cerca de 50%, tá? Então foi uma subida bem maior, bem no caso menor, né? Então isso aqui, enfim, porque obviamente tinha menos dinheiro no mercado, tá? Então vamos continuar aqui essa análise, né? Tentando mostrar aqui para ver se isso aqui faz sentido. O que quer dizer que então, pessoal, que essa região aqui que a gente tem no Bitcoin, né? Ela é muito parecida com essa região aqui de 2000 que a gente está aqui agora, tá? Então ela é muito, muito similar. Então quer dizer que a gente estaria nessa região do gráfico aqui, né? A gente estaria essa região aqui, seria essa região, então, aqui, ó. Né? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Se a gente olhar aqui, ó, a capitulação do Bitcoin de verdade, se isso aqui fizer sentido, né? Eu queria até inclusive saber para vocês, que você comente e bote nos comentários se isso aqui faz sentido para você. Quer dizer então que a gente tem todo esse espaço aqui ainda, ó, pessoal, todo esse espaço aqui, ó,
tentar pagar aqui para a gente poder ver melhor. Todo esse espaço aqui que o Bitcoin caiu, né, depois dessa região aqui, ó, todo esse espaço aqui a gente teria ainda para acontecer, né, aqui nesse gráfico, tá? Então teria um espaço bem grande para cair ainda o preço do Bitcoin, tá? Então vamos pegar aqui, continuar fazendo essa análise aqui, né? E vou ver aqui, olhando no gráfico, o que pode acontecer se a gente ter aqui um gráfico similar aqui com o que aconteceu em 2014, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Como o Bitcoin aqui, ele, nessa região aqui de 2014, né? Vou até voltar aqui para mostrar em 2020, né? O Bitcoin em 2020 ele voltou, praticamente recuperou, né? Depois aqui teve o Corona, essa questão toda aqui, né? Obviamente. Você pode chamar aqui como você quiser aqui, na verdade, tá? Mas houve essa queda aqui, né? E aqui a gente teve o Bitcoin, ele voltou para o patamar, ele se recuperou 100% aqui, né? Em 2014, a gente o Bitcoin, se vê que ele não se recuperou 100%, tá? Ele recuperou praticamente metade aqui, né, do patamar, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante a gente analisar, tá? Então, como a gente não se recuperou aqui 100% do valor, vamos pegar aqui, ó, desde que o Bitcoin, desse patamar aqui para cá, qual o espaço que o Bitcoin tem para cair, tá? Essa que é a questão que a gente tem que ver, ó. Toda essa diferença aqui, daqui para cá, essa é a diferença, todo o espaço que o Bitcoin tem para cair, tá? Segundo a análise do Optical Art, tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar agora a mesma análise aqui, pegar essa mesma faixa aqui, ó, o mesmo padrão de barras aqui, né, de candles, e vou puxar daqui, tá? Até esse fundo aqui, ó, tá? Então vamos puxar aqui, a gente vai ter esse gráfico aqui, beleza? Esse padrão de barras aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou puxar isso aqui, né? Vou puxar isso aqui e vou botar no nosso gráfico aqui 2020, beleza? Então vamos lá. Obviamente aqui, se a gente olhar se a gente olhar aqui o gráfico, né? O Bitcoin, essa região de fundo aqui provavelmente seria essa região aqui, ó, pessoal, seria essa faixa aqui, ó. Então o Bitcoin sempre bate num fundo aqui, provavelmente vai bater na faixa de 3.800 também, né? Se ele cair, ele vai testar esse suporte aqui de 2.800. Mas o fundo mesmo do Bitcoin, a capitulação de verdade que poderia acontecer de acordo com essa análise aqui do gráfico, né? Se a gente olhar aqui, ó, seria nessa faixa aqui de 2.150 dólares, né? 2.000 dólares, tá? Então a gente vê que o Bitcoin tem todo esse espaço aqui ainda para cair, tá? Isso que eu consegui ver aqui nesse gráfico. Realmente, se isso aqui for verdade, se o Bitcoin estiver repetindo o que aconteceu em 2014, a gente tem ainda aqui, obviamente a gente não sabe o tempo que isso pode acontecer, isso pode ser um pouco mais para cá, né? Vai depender aqui de vários fatores, mas o Bitcoin pode bater esse fundo aqui de 3.800, né? E depois cair aqui ainda mais para a faixa de 2.000 dólares, né? Isso aqui, para mim, não é muito provável, conforme eu falei na minha resposta do vídeo, né? Teria que sair mais de 140 bilhões, né, de dólares no mercado do Bitcoin, mas a gente está vendo que o mundo hoje em dia está muito maluco, né? Corona, os Estados Unidos aí também está com uma crise enorme aí, né? A questão do desemprego, né? As pessoas estão perdendo empregos, tem muito dinheiro sendo impresso também. Então, para mim isso aqui, um apocalipse aqui para mim não seria, né, descartado, tá, pessoal? Então, e se a gente olhar aqui vários traders, né, exchanges, enfim, que tem um volume grande de Bitcoin, eles estão atentos para isso aqui, tá? Eles sabem realmente que historicamente o Bitcoin pode repetir o que foi feito, né, em outros gráficos aqui, em outros períodos aqui do Bitcoin, né? E aqui a gente pode ver, claro, que o Bitcoin caiu muito. Isso aqui, de verdade, é uma capitulação, é um bear market, né? Depois que a gente foi aqui para uma fase de expansão, acumulação, enfim, para ter realmente o bull market, tá? Então, para a gente provar que, inclusive, isso aqui, tá? Se isso aqui faz sentido ou não, até lá no canal do Optical Art, ele mostrou aqui, ó, se a gente pegar aqui então aqui no gráfico, pegar esse topo, né, do que o Bitcoin atingiu aqui, ó, que foi essa faixa mais ou menos aqui, né? Se a gente pegar esse topo aqui, ó, tá? E puxar mais ou menos aqui, o Bitcoin se recuperou aqui nessa faixa aqui mais ou menos aqui, tá? Então, por aqui mais ou menos, né? Se a gente desenhar aqui, botar uma linha de tendência aqui, ó, até mais ou menos essa faixa que o Bitcoin se recuperou, né? Que é uma linha que inclusive tem vários suportes aqui, né? A gente vai ver aqui, ó, desenhando essa linha aqui, e se a gente arrastar esse espaço todo aqui, né, obviamente quando no gráfico logaritmo, a gente vai ver que essa linha aqui ela vai esticar quando eu mover ela, né? Então aqui, ó, esticando a linha aqui, ó, a gente vai ver que botando aqui em cima dessa queda aqui, ó, a gente tem bem parecido aqui, ó, exatamente o valor que o Bitcoin poderia cair, tá? Aqui em 2000, isso aqui foi em 2000, então, 2014, tá? Agosto de 2014. Se a gente fizer a mesma coisa aqui agora,
A mesma coisa aqui agora para 2020, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. 2020 fizer a mesma análise aqui, ó, do Bitcoin, da onde do topo até onde ele está batendo aqui, sempre nessa resistência aqui, ó. Vamos ver o que acontece aqui também, fazendo a mesma análise aqui, tá? Vou pegar aqui, vou desenhar se consigo fazer essa linha, a mesma linha aqui, ó. Se a gente pegar aqui desse topo aqui, né, até mais ou menos o Bitcoin aqui atingiu, né, essas linhas de resistência aqui, ó, a mesma linha mais ou menos. E se a gente pegar aqui agora, né, e botar essa linha aqui, ó, né, aqui, ó, a gente vai ver que essa queda aqui, ó, ela é bem possível de acontecer. Ó. A gente está vendo aqui que isso aqui ele realmente é possível, tá? Então essa aqui é a análise que eu peguei aqui do Optical Art e realmente faz bastante sentido, tá? Se esse gráfico aqui repetir o que aconteceu em 2014, a gente pode ver realmente o Bitcoin caindo para essa faixa de $2.000, tá? Isso aqui que é bem interessante finalizar. Os gráficos aqui, essa análise de barras aqui, de patterns, né? Padrão de barras aqui, mostra que o gráfico do Bitcoin ele repete muito, né? Isso aqui leva aqui, é quase que um jogo, né, pessoal? É quase que um jogo que a gente vê essa região aqui, ela seria bem parecida com essa região aqui, tá? É muito parecido. Então a gente tem um espaço aqui para o Bitcoin ainda cair bastante, né? O Bitcoin pode cair ainda, fazer essa queda toda aqui, ó, né? Até ele poder se recuperar aqui, né? E depois, de fato, aqui, se a gente olhar aqui depois, que ele faria realmente aqui o bull market de novo, tá, pessoal? Então isso aqui é uma possibilidade, tá? Eu não estou descartando isso aqui porque faz bastante sentido. A gente está hoje em dia aqui com uma crise gigante, muita coisa acontecendo no mundo, e eu não estou muito otimista com o preço do Bitcoin agora aqui no curto prazo, tá? Então, isso aqui para mim ficou assim, eu fiquei bastante intrigado com essa análise. De novo, se você quiser ver esse vídeo aqui, eu aconselho muito, tá? Ele explica exatamente essa análise aqui, inclusive melhor que eu, tá? Então, faz sentido você olhar esse vídeo, obviamente, em inglês, então você tem que entender tem que ter um nível bom de inglês para entender, mas ele faz essa análise aqui de uma forma bem interessante, que para mim, assim, realmente, ao ver o gráfico aqui, eu fiquei bastante intrigado. Eu queria também ver a sua opinião, se faz sentido isso para você, tá? Se essa análise aqui faz sentido, bote no comentário do vídeo aí, me ajudaria bastante a poder aí realmente, até inclusive entender mais essa análise, se ela realmente faz um sentido aqui, né, em termos de gráfico, na análise gráfica, beleza? E se for aqui no Google e você digitar aqui coronavírus, né, coronavírus cases USA, né, se você botar aqui casos de coronavírus nos Estados Unidos, né, aqui a gente pode ver que o pico de casos aqui, né, aumentou muito aqui, né, 26 de junho, isso aqui foi praticamente 3 dias atrás, a gente teve um pico de novos casos de corona nos Estados Unidos, né, isso aqui aconteceu em vários países, né, porque as economias estão reabrindo e as pessoas estão tendo mais contato umas com as outras, a quantidade de novos casos aumentou bastante, tá? Então por isso a gente teve uma queda bem grande nas bolsas aí e é possível de acontecer ter ainda uma segunda onda de corona. Isso pode levar realmente ao preço do Bitcoin, né, e outros ativos também aí, né, a bolsa, enfim, tudo a despencar, tá? Então por isso que eu não estou muito assim otimista, eu não acho que o bull run do Bitcoin vai acontecer agora, apesar que a gente está vendo aí muito desenvolvimento interessante acontecendo com o DeFi, né, do Ethereum, tá? Então a gente pode, apesar de todas essas novidades de desenvolvimentos e todas as coisas interessantes acontecendo, a gente tem uma situação no mercado que não está muito favorável, tá? E aqui tem uma outra notícia aqui também da BBC mostrando aqui, ó, jobless claims, né, pedidos de desemprego aqui, né, nos Estados Unidos, foi pior do que esperado, tá? Depois da reabertura aqui dos Estados Unidos, tá? Então, basicamente aqui eles reabriram aqui né, vários estados aqui dos Estados Unidos abriram, tá? E aqui basicamente falando que cerca de mais de 1,5 milhões de americanos, né, se aplicaram para o desemprego aqui na última semana, tá? Isso aqui foi muito maior do que esperado, mostra que os sinais, né, de danos na economia causado pela pandemia continua, tá? Então isso aqui mostra que a gente está aqui numa situação muito delicada, pessoal. Então eu não estou muito otimista com o mercado, e fazendo uma análise aqui realmente gráfica do Bitcoin, a gente pode ver que tem espaço para o Bitcoin cair, tá? Então, assim, essa é a minha análise aqui de curto prazo também, que eu tô aqui, assim, tentando olhar quais são as possibilidades do Bitcoin. Acho que no curto prazo é pouco provável agora aqui nos próximos dias isso acontecer, tá? Mas se acontecer uma catástrofe aqui no mundo, como essa questão do corona aqui, tiver uma segunda onda, por exemplo, e o mercado, né, de ações, por exemplo, despencar, isso aqui é provável de acontecer.
E antes que você me chame aqui de maior urso da internet, eu queria deixar claro o seguinte, tá, pessoal? Apesar dos meus últimos vídeos do canal aqui, como a gente pode ver aqui, né? Corona de volta, caindo, armadilha, vai cair aqui, né? São vídeos um pouco mais pessimistas em relação do preço do Bitcoin. Eu sou as pessoas que mais acreditam no futuro aqui do Bitcoin, tá? Tenho certeza que o preço vai chegar a 100 mil, 500 mil dólares aí ao longo dos anos, tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque é um ativo escasso, cada vez menos vai ser mais difícil as pessoas acumularem Bitcoin, tá bom? Mas agora aqui no curto prazo eu não estou muito otimista, tá? Então, conforme eu mostrei aqui nas últimas notícias, nas últimas informações, eu acredito que a gente vai ter ainda algumas quedas aqui do preço do Bitcoin até começar o bull market de novo. Então eu queria ouvir muito a sua opinião. Você acha que o Bitcoin pode chegar a 2 mil dólares? Não esqueça de deixar o seu comentário aí no canal, deixa seu like, se inscreve, ativa a notificação e eu vejo você muito em breve. Um abraço!